batendo papo. Papo de bola, papo de samba, papo de grana, nada do bom de passar. O Bial, né, diretor e coordenador do Alba Longa Calcio Brasil. Né? A gente aqui aproveitando os últimos momentos, para vocês que não sabem de Alba Longa, né, um papo bem descontraído com esses caras aqui que hoje estão nos representando na Europa. Meu lado direito, Lucas Maia. Meu lado esquerdo, Lucas Bombelo, os Lucas, como diz lá fora. E lá na ponta esquerda, Marcos Gabriel. Marcão na Europa agora virou Marcão. Não é mais Bocão. Na Europa não pode ser Bocão, é Marcão. Então esses caras hoje estão lá na Europa representando a gente. Diretamente são atletas que foram formados aqui no Alba Longa. Então eu estou aproveitando eles para quebrar um pouco desse gelo, né? As pessoas têm um pouco medo do sistema europeu, de como funciona. Antigamente, né, tinha a mística de que se contratava um jogador para ir para a Europa para o jogador ter os órgãos roubados e etc e tal. Então a gente vai quebrar um pouco disso e eu quero pedir que vocês sejam o máximo transparente possível com relação a tudo, porque a gente está aqui construindo um legado para quem está vindo, né? Depois de vocês, tanto na idade quanto da mesma idade ou até mais velho, para entender que o trabalho é sério, né? É um trabalho que se começa, né? Ele tem um start, a gente começa com jogadores que não têm minutagem, que não têm rodagem, que não jogam ainda um campeonato de vínculo federativo, para ir para a Europa jogar um campeonato de vínculo federativo e começar a sua carreira no futebol. Ninguém está falando que o cara vai ficar milionário, trilionário, quadrilionário, vai ser o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Mas a gente vai viver, correr atrás de viver e ser sustentado daquilo que a gente ama e quer fazer, para depois, quem sabe, talvez vir trabalhar com a gente, virar um manager, virar um empresário. E se Papai do Céu for maneiro, por que não atingir um nível de seleção, não atingir um nível acima? Então, assim, a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: como é que foi essa primeira experiência? E vou fazer essa pergunta para o Lucas Maia e para o Bombelo, porque o Bocão teve uma primeira experiência. Então, eu queria saber de você como é que foi essa primeira experiência. Então, falando da minha experiência, eu digo que eu não poderia ter uma experiência melhor do que a que eu tive. Dentro de campo, graças ao time que eu entrei, que eu dei a minha entrada no mercado profissional do futebol. A recepção foi maravilhosa. Claro, acontecem os perrengues, ninguém aqui tá indo pro Real Madrid. Então, você chega lá, você passa por uns perrengues, a adaptação é meio complicada, isso aí é um fato. Então, você para se adaptar demora, mas depois que se adapta e você está totalmente preparado, tanto psicologicamente quanto fisicamente, você tira a onda. Então, querendo ou não, a gente teve um destaque lá, tanto eu quanto o Lucas. Lucas Bombelo. O Pio, chamo ele de Pio. A gente teve um destaque lá, o time acolheu muito bem a gente. Fora de campo teve uns problemas, mas acontece, isso aí todo mundo tá sujeito a acontecer isso. Então, eu digo que tanto a ajuda do Bial quanto a dos managers que conversaram com a gente foi extremamente necessário, porque prepararam a gente psicologicamente e aqui no Alba Longa, né, quase morto Alba Longa, fomos preparados fisicamente. Então, para mim, essa experiência foi incrível. Não tem nada igual você entrar num outro país, outra língua, e conseguir se comunicar dentro de campo, porque a linguagem do futebol é única. Então, depois que você se acostuma, leva uns 3 semanas ali e fica fácil. Isso aí. Da minha, eu acho que é parecida com o Maia também, né? Porque a gente foi pro mesmo clube e tudo. Vai falar um pouco parecido com o que ele disse, mas foi tipo assim, uma sensação muito diferente que eu já vivi, de vida assim, não só no futebol, também fora, um estilo de vida diferente que você leva só de estar lá. Dentro de campo, como ele disse, graças a Deus a gente conseguiu se destacar, conseguiu mostrar para que a gente foi para lá. Sei que a gente está aqui para a gente melhorar cada vez mais para chegar lá e buscar coisas melhores. E fora, tipo assim, nas questões do clube em si também, óbvio que a gente passou algumas coisas, mas faz parte também, porque a gente não, como ele fala, a gente não foi pro Real Madrid, a gente não tá no Barcelona, então
Pra você chegar lá em cima, você precisa passar pelos perrengues, óbvio, que é normal. Mas de experiência, assim, eu acho que foi algo muito bom. Foi necessário a gente viver isso pra ganhar experiência, ganhar amadurecimento pra conseguir coisas melhores. Acho que é isso aí. E antes de passar aqui pro Bocão, isso tudo foi alertado, né? Com certeza. Tudo foi alertado que poderia acontecer. E a gente fala que é exatamente esse período adaptativo que tem que passar. Bom, o Bocão, pra gente é o Bocão, você tem o Bocão. Teve a segunda experiência. Então, eu queria saber o que mudou da primeira para a segunda. Até porque a primeira nós fomos num grupo coletivo. E até para mim é uma curiosidade. Porque você foi empregado de primeira ao chegar. E quando nós fomos em grupo coletivo, tiveram acho que 3, 4 jogos na Finlândia, e depois tivemos as negativas na própria Eslováquia. Então, assim, eu hoje ainda me pergunto o que mudou. Então, uma curiosidade até para mim. O que mudou da primeira e da segunda é porque como a gente, principalmente o clima, que quando a gente foi da primeira vez na Finlândia, ainda mais pela Finlândia ser um país nórdico, o frio é bem mais intenso. E a gente chegou em fevereiro para março, que tá começando a sair o inverno, mas mesmo assim ainda tinha neve no chão, a gente pegava temperatura negativa. Então, quando a gente veio esse ano para a Eslováquia, que já é um país um pouco menos frio, e a gente chegou no verão, que foi um dos verões mais quentes dos últimos anos. Que, querendo ou não, a gente já está acostumado, que a gente mora no Rio de Janeiro. Então, se eu não me engano, a gente pegou 36 graus lá, o máximo que a gente pegou, que aqui no verão é praticamente normal, mas lá tinha pessoas passando mal de calor e tal, e a gente estava meio que acostumado, entendeu? Então, o clima pesou muito, tanto na Finlândia negativamente e na Eslováquia positivamente. Na Eslováquia, eles se sentiam desgastados, cansados, suando muito, enquanto os brasileiros que já estavam acostumados sofria, mas não sofria tanto quanto eles. Que agora no final, que começou a fazer frio, nós brasileiros começamos a sofrer com frio. E eles já estavam mais acostumados. Tinha jogo que eu ia todo agasalhado, com o casaco do clube e tal, e tinha eslovaco indo de short, camisa até aqui, de manga. Então, o clima ajuda muito ou piora, né? Mas, em questão ao meu clube que eu fui, eu gostei do clube que eu fui. Claro que não foi o melhor clube que eu poderia ir, mas foi um clube que me ajudou muito, porque o clube ele tinha uma estrutura boa, o estádio era gigante, porque o meu clube, se eu não me engano, ele já foi da terceira ou da segunda divisão. Então, o estádio era o maior da liga que a gente estava, e tinha muito uniforme, muita gente por trás ajudando. Querendo ou não, a cidade dos meninos era como se fosse uma vila, a minha já era mais uma cidade mesmo. Não era uma das maiores, mas sim, era uma cidade bem grande, que tinha bastante mercado, bastante opções de coisa. Então, a cidade, mas o pessoal em si, eslovaco, ou era muito 8 ou muito 80. Ou eles não gostavam da gente, ou eles amavam. A maioria amava, e geralmente o pessoal da nossa idade e da idade para baixo. A gente não podia sair na rua, que vinha nego falar com a gente, apertar nossa mão, começar a falar eslovaco, aí a gente falando que não falava, nem o inglês a gente sabia falar direito quando chegou, mas foi uma experiência muito boa, tanto que eu aprendi o eslovaco, não muito, claro, mas aprendi o básico do básico, e o meu inglês melhorou 200%, porque mesmo que eu estudasse antes de ir, você só aprende de verdade mesmo quando você está lá vivenciando aquilo. Então, eu estava com 3 outros brasileiros que eram praticamente fluentes em inglês, que me ajudaram muito, eles me influenciaram a ver filme em inglês, ver série. A gente ficava em casa conversando só em inglês para aprimorar o meu inglês, para me ajudar. Então, foi uma experiência top, assim, muito melhor do que da Finlândia, porque da Finlândia,
com frio, com tudo que a gente passou, por a gente ter ido para a Eslováquia, a nossa cabeça já não estava muito boa pela sequência que a gente tinha tido na Finlândia. Então, eu chegar na Eslováquia e ser aprovado no primeiro clube, minha cabeça já acho que tirou aquele peso, sabe? Tirou aquele peso, eu me senti mais leve. Falei, pô, agora vai, agora eu vou conseguir. E, no entanto, que deu certo, consegui fazer uma boa minutagem, jogando de defensor, consegui fazer meus gols. Então, foi uma experiência muito top. E, igual eles falaram, essa experiência moldou a gente para o que a gente vai ser no futuro. Então, a gente precisava passar por isso, por todos os perrengues, por todas as coisas boas, ruins, por tudo, para moldar o profissional que a gente é hoje, muito mais capacitado, muito mais doutrinado. E o perrengue sempre vai existir, mas depois da tempestade sempre vem a calmaria. Então, se você vai passar ou está passando por alguma coisa, saiba que isso é para te preparar para você chegar na coisa boa, para você chegar num clube melhor. Porque se eu saio hoje para um clube, sei lá, de Série B, de Série C, eu me sinto muito mais preparado do que há 6 meses atrás, 7 meses atrás. Então essa experiência foi muito boa. É assim, vocês falam as coisas e acho legal que acaba me englobando. E eu acabo vendo um pouco das reuniões que eu faço em casa comigo mesmo. A gente sempre riu muito sobre isso aqui, mas isso é verdade. Por quê? A gente antigamente levava os jogadores no frio, independente de qualquer coisa, levava em qualquer janela. O importante era a janela estar acontecendo. E hoje eu vejo que depois que eu passei na Finlândia, que o meu fato de dar um passo para trás e só mandar os jogadores no verão é uma decisão assertiva. Porque realmente a gente não está preparado para jogar no frio, a gente não é do frio, a gente tem o nosso corpo condicionado para jogar no calor. Se a gente ia fazer essa gravação ali dentro do campo. Com certeza está quase o dobro do calor que está aqui agora, do lado de fora. Mas vocês não estão de boa. Então, assim, todos vocês acham que é assertivo a decisão de mandar jogador só no verão. Com certeza. Tá. Vocês falam muito da questão da experiência de um clube com, entre aspas, baixa estrutura e de divisão abaixo. Isso é normal acontecer, isso a gente não esconde de ninguém. O percurso para se chegar até lá. E aí eu vou olhar um pouco o meu trabalho. O percurso de treino, de coisas que a gente indica para ser feito, para se chegar lá. Eu estou dizendo isso fisicamente, tecnicamente e taticamente. Não estou falando mentalmente, porque mentalmente, ao meu ver, a gente tem esse déficit de não ter uma psicóloga aqui, que eu acho que eu precisaria disso para fazer um trabalho psicológico. Já tivemos, hoje não temos mais, mas vocês acham que fisicamente, tecnicamente, taticamente, vocês saem daqui preparados para encontrar o mercado tranquilo para vocês entrarem? Quem quer falar primeiro? Isso eu até falei contigo semana passada, né? Foi. Ao meu ver, porque foi o primeiro clube também, a divisão inferior, óbvio. Aí eu não tenho noção de como é, tipo assim, uma divisão maior, do clube com mais visibilidade. Mas ao meu ver, exemplo, quarta-feira eu vim treinar, totalmente diferente o trabalho, tipo assim, o trabalho mais detalhado, faz você pensar mais. Então acho que, tipo assim, você treinando o que o Bial passa, acho que você chega lá bem, sabendo do jogo, entendendo. Óbvio, ele vai cobrar vocês pra caramba, mas é necessário tu fazer isso também pra dar um alerta na pessoa também, pra querer mais. Não adianta você chegar lá achando só porque os caras são, exemplo, não são bons de bola, mas se tu chegar lá brincando, tu vai tomar taca. Os caras vão te engolir, porque eles são ruins de bola, mas os caras têm vontade. Os caras vão te ganhar na vontade. Então, você tem que estar preparado mentalmente também, que você falou. Acho que por fora é legal ter um trabalho psicológico, porque também não é só o corpo, a mente também é necessária. Na minha opinião, exemplo, no meu ver, não, se você quer chegar e você quer isso mesmo para sua vida, quer crescer, não adianta nem ficar só aqui, exemplo, a gente treina 3 vezes aqui na semana. Tem que ter um trabalho por fora na academia, algo que você faça para poder você crescer na sua parte física também. Não adianta você vir aqui só treinar 3 vezes e, no exemplo, nos outros 2 dias da semana você não fazer nada. Ficar em casa sem fazer nada. Então, acho que é bom também ter um trabalho por fora, você fazer nem que seja correr na rua,
seja, sei lá, pô, em casa, se treinar, mas não ficar parado. Pra se você chegar lá bem, chegar voando. Então, acho que é isso. Complementando o que o Pio falou, lá fora, tudo que o Bial deu aqui era muito mais detalhado, explicado, e lá fora foi só a ação, entendeu? O Bial aqui a gente, se vocês verem atrás da gente, é um campo de futsal, então a gente está acostumado a jogar trabalho curto, e lá fora praticamente é isso, não teve um treino que foi o campo todo, não teve um treino, geralmente foi metade do campo, e olhe lá, porque era sempre, ele sempre pegava os cones, reduzia, botava só dentro da área, ou só metade do campo, então o Bial capacitou a gente para isso, porque chegou lá, a gente não se sentiu perdido, porque muitos clubes, muitas coisas fazem o campo todo, ou fazem trabalhos específicos aqui para o Brasil, mas como a gente já tem a nossa carreira voltada para o mercado europeu, o Bial capacitou a gente para isso, em fazer o trabalho curto, 1-2, lá eles gostam muito do 1-2. Mas quando eles veem que você tem habilidade, que você sabe jogar com a bola no pé, eles falam, olha só, se der para dar 1-2 dá, mas se não, vai pro 1 contra 1. Eu cansei de jogar de lateral lá e eles falarem, não precisa mais sair tocando. Quando você pegar a bola, você vai para cima, não precisa tocar. É porque eu tinha muita jogada de cortar pro meio e fingir que ia para frente e tocava no ponta. Aí o presidente do clube que estava assistindo o jogo ali no banco de reservas, ele chegou em mim quando chegou o intervalo e falou, olha só, não precisa mais tocar no ponta, vai você para dentro. Então, todas que eu fui para dentro, eu consegui arrancar falta, jogada promissora, chutei no gol. Então, também vai muito da confiança. Foi como o Pio e o Bial falou. O mental importa muito. Então, se possível, é primordial ter um psicólogo te acompanhando, porque o mental é tão importante ou mais importante do que o físico. Porque se tua cabeça não tá bem, não vai ter físico que você vai conseguir acompanhar. Mas se teu mental estiver bem e o físico não, talvez você consiga arrumar algo, mas sem o mental você não vai arrumar nada. Você começa a se distrair no meio do jogo, faz coisa errada, principalmente a tomada de decisão, que é as coisas mais importantes do jogo, tanto quanto o passe, tanto quanto a finalização. Então, a tomada de decisão é primordial. E se você não está com a cabeça boa, consequentemente, você não vai tomar decisões boas. Então, é isso. Eu fiz 2 gols, né? Que eu entrei no seu mental. Mas esse papo pra lá. Então, quer falar? Então, na minha visão, você seguindo tudo que o Bial te fala, se você absorver toda a experiência que esse cara tem, isso aqui é um livro de experiência. Então, se você respeitar e absorver tudo que ele te passa, você sim chega lá fora preparado totalmente. Não, mas você está acostumado. Aqui, como o Pio falou, a gente treina 3 vezes na semana. Então, se você é um profissional, se você tem a mentalidade profissional, você sabe que não é certo treinar só 3 vezes na semana. Enquanto clubes grandes aí treinam 14 vezes, 2 períodos por dia e tal, final de semana. Então, se você tá aqui se preparando para ir lá para fora, você tem que fazer uma academia por fora, fazer um personal por fora, e para chegar ainda melhor lá fora. Porque aqui dentro de ensinamento está completamente preparado. Bial tem um leque de treinamentos que são passados lá fora. Então, você vai chegar lá fora e não vai se impressionar com muita coisa que você vê. Aqui ele te explica o que você tem que fazer. Lá fora você tem que chegar e fazer. Não tem ninguém para pegar você na mão. Você vai fazer isso e aquilo. Você vai lá, chega, observa e faz de primeiro. Se errar, vai tomar taca. Então, você tem que sair daqui amadurecido o suficiente. E essa responsabilidade já não é mais do clube que está te formando. Então, isso vai muito do jogador. Se o jogador tem a mentalidade profissional, com certeza ele vai chegar lá fora destruindo, e é isso aí. Vocês estão me jogando muita responsabilidade. Daqui a pouco eu vou até acreditar que eu sou bom. Então, mas agradeço as palavras. Assim,
Vamos virar um pouco a chave dessa resenha aqui. São anos aqui, né? Pio quase que abriu o clube. Eu tenho um vídeo do Pio aqui treinando aqui no campo 2 aqui, pequenininho. Bom, sei que já valeu a pena, vocês falaram que valeu a pena, mas existe algum lance que marcou vocês? O Bocão deve ter tido alguma coisa lá da Finlândia. Lá da Finlândia tem cada uma, mas eu quero sair correndo. Que marque você, assim, um jogo, uma viagem, um lance. Quem vai? Aí lembrei de uma agora. De Rio das Ostras. Que eu fiz o gol lá de falta. Aí todo mundo correu pra cima. Tem esse vídeo. Aí esse daqui quase desmaiando lá, pressão quase caindo lá. Aí eu pulei em cima dele. Não tava conseguindo nem falar, tava assim duro. Aí essa foi marcante. De esporra assim, normal. Tomar um esporrinho de vez ou outra também, a gente merece também, pá. Graça, né? Tem que aprender também, faz parte. Então, mas essa aí eu lembrei agora. Então, pra mim, o que marca muito foi a minha primeira viagem com o clube, que foi pra Minas. Apesar de eu chegar aqui mais tarde, velho entre aspas, né? Eu praticamente fui formado aqui. Eu saí de um time de bairro e vim pra cá. Então eu não tenho uma rodagem grande. Então essa primeira viagem com o clube, com tudo que aconteceu nessa viagem de Minas, chegamos na final, infelizmente fomos roubados, assaltados. Chegamos na final invicto, e o time ali era uma máquina, na minha visão, foi um dos melhores times que eu tive aqui. Então, para mim, foi uma viagem muito marcante, minha primeira viagem com o clube. Então, e ali, coincidentemente, foi o meu melhor campeonato aqui dentro. Então, para mim, essa viagem marca muito. Todas as experiências que a gente teve, para mim, foi sensacional. Apesar dos perrengues, sempre tem. Até na Europa tem. Então, foi sensacional e foi muito marcante para mim. Quero ver o do Bocão. Pra mim, a cena mais marcante com o Bial foi na Finlândia, justamente. Tava todo mundo no quarto, tava todo mundo meio cabisbaixo, que a gente tava numa sequência ruim, um frio do caramba. Chegou o Bial de tênis, calça, casaco. Começou a bater palma. Vamos, todo mundo se arruma que a gente vai pra balada. Aí todo mundo ficou olhando um pra cara do outro assim, que balada? Não, bora, vamos, todo mundo se arruma. Aí foi todo mundo. Quem era da igreja, quem era da macumba, quem tava dormindo, quem tava acordado. Foi todo mundo pra balada, curtimos a beça, pagamos 3 euros só pra entrar. Foi coisa linda, papo reto. E esporro, eu acho que devo estar no top 10 aí que tomou mais esporro, que foi mais cobrado, porque o Bial sempre soube do meu potencial, só eu que não chegava isso. Então, era sempre puxão de orelha, era sempre um pescotapa, mas graças a Deus eu acordei e com os esporros eu consegui amadurecer. Cara, eu nem lembrava desse negócio da balada. Eu sei que eu fui um dia sozinho, aí cheguei lá e encontrei 2 jogadores. Lembra disso? Fiquei puto. Mas vou deixar pra todo mundo que ninguém bebeu. Ninguém bebeu. E, claro, fazendo um comentário. Isso no mundo do futebol é extremamente necessário. Você ficar focado totalmente no campo ali não te leva... Claro, vai te levar a algum lugar, mas você precisa também descontrair. Então, num momento de tristeza e todo mundo pra baixo, o Bial, com a expertise dele, descontraiu o grupo e fez o grupo sorrir novamente. Não, eu vou falar legal sobre esse dia. Foi legal, teve gente beijando na boca. Não vou citar os nomes. Isso é legal, cara. Realmente foi o que você falou. Acho que isso é importante no futebol. Acho que o futebol ele precisa desses momentos, sabe? A gente, na verdade, é tão cobrado que a gente é um pouco carente desses momentos, né? Diversão. Tudo bem, a gente tá buscando o nosso lugar ao sol, tanto você quanto eu. Eu tô aí a qualquer momento aí também de talvez trabalhar no time agora no Campeonato Carioca 2026 da primeira divisão. Então, assim, a gente fica vivendo essa pressão o tempo inteiro. Então, quando a gente pode um pouco sair da pressão, né? Pô, cara, eu acho que é fundamental. Sim. Eu acho que é fundamental. Você vê aí, tem jogadores aí profissionais de primeira divisão que às vezes não pode ir na rua. Vocês ainda podem viver isso. Eu acho, não tô falando que vai acontecer. Eu vejo vocês em potencial disso. Sabe, eu acho que a gente tem uma leva de jogadores na Europa hoje, representado por vocês 3 aqui,
que tem total condição. Claro que é um processo. Esse processo às vezes machuca. Machuca. O que a gente passou na Finlândia, ele citou Finlândia, doeu muito mais em mim do que em muitos deles. Tem algumas pessoas que foram para a Finlândia com o Bocão que a ficha só caiu que poderia dar certo agora quando ele voltou e se empregou. Não é realidade. E aí, quando vocês falam com relação ao que eu passo, todas as vezes que eu vou para a Europa, eu poderia não ir. Eu poderia mandar o jogador, igual vocês foram, e conheceram o Matrone, ou então não conheceram, só conhecem ele online, e foram instruídos a conhecer as pessoas, ir no clube e fazer avaliação. Mas eu vou para estudar. Eu vou para saber como é que vocês estão. Ó. O ano que vem, eu não atingi a minha meta de montar o time. Então deve ir 4, 5 jogadores. Até porque eu foquei na mudança da marca para esse ano, né? Vocês vão ser os primeiros a saberem da marca. Não vou explicar em off, não vou explicar no vídeo. Vocês vão ver eu fazendo o vídeo depois. Então, assim, eu foquei nisso. Então, não me preocupei. E outra coisa, eu não quero que a questão da marca, da viagem para a Europa, seja uma coisa que eu vou botar na internet e vou ficar vendendo. Não estou vendendo, porque as pessoas vão achar que está comprando uma vaga para jogar no clube na Europa. Não, você está comprando um trabalho para fazer uma avaliação. E quando eu comecei isso para eu poder concretizar a minha fala de quando você entra no clube. Quando você entra no clube, a gente fala de planejamento. E chega uma hora que você atinge uma idade que o Brasil não tem mais espaço para você. E você precisa fazer esse trabalho avesso. E para voltar. Se vocês pegarem e fizerem uma pesquisa de campo hoje, quantos jogadores estavam lá fora que estão aqui? Brasileiros, colombianos, venezuelanos, uruguaio, argentino, que estão lá fora, que jogaram, que talvez jogaram na mesma divisão que vocês, subiram e voltaram. Vocês são novos. Você está com quantos anos agora? 19? Vocês têm 18 anos. Vocês dois foram direto para o time profissional, nem jogaram em time sub-19, que era o correto. Que era uma coisa até que eu queria, que eu quero ainda. Porque eu acho que a hora que vocês dois pegar 6 meses no time sub-19 e jogar o que vocês jogaram, os números vão disparar. Hoje você falou de número. Hoje você tem número. Hoje quem é o Lucas Maia? Você tem teu vídeo, você tem teu número. Não está no Transfer Market ainda, mas está no Footnet. Footnet é o registro de números da Eslováquia. Você tem, Bocão tem. Você jogou a jogar a taça? Você não jogou por causa de uma rodada, né? Não, Copa da Eslováquia? Eu joguei. Eu não joguei a pré-primeira fase, que é para entrar nas fases, né? E aí a primeira fase eu cheguei a jogar sim. A primeira fase eu cheguei a jogar. Que a gente pegou o time nessa pré-fase, a gente pegou um time da nossa divisão, aí eu só assisti esse jogo, a gente ganhou de 2-0. Aí a gente foi para a primeira fase, que a gente pegou o time da terceira divisão e acabou perdendo. Mas eu cheguei a jogar esse jogo. Então a probabilidade que você esteja vou passar para que você esteja no Transfermarkt já é grande, porque a Copa da Eslováquia você entra automaticamente. O que você vai precisar cuidar daqui para frente é dos números, ter a atualização do Transfermarkt. Provavelmente você não vai precisar criar um Transfermarkt, porque ele já está ali. E sobre o Transfermarkt eu explico depois no novo vídeo, que a galera tem essa dúvida, né? Na nossa situação, e do Pio, foi diferente, porque a gente chegou nos amistosos de pré-temporada voando, calor, os eslovacos passando mal e eu e ele, voando. Eu vindo de Bangu, calor, um calor absurdo. Lá fora, pra mim, o calor era normal pra gente. Então, a gente chegou voando na primeira rodada do campeonato, dos pontos corridos, né? A gente voou também, eu dei assistência, o Pio sofreu pênalti. Quando chegou na Copa, o treinador, quando recebeu a notícia que a gente não ia jogar, ficou maluco. Ficou ao ponto de ligar para a prefeitura para saber do nosso registro. Não, era a CBF, né, que libera. A CBF liberar a gente para tentar jogar, que não sei o quê, só que infelizmente não deu e acabamos sendo eliminados. Então, a gente não teve a oportunidade de jogar. Então, já que você citou o clube, para mim teve um erro total administrativo do clube de gestão.
Porque desde o momento que vocês já estavam configurados que estariam no clube, eles tinham que, no primeiro momento, pedir o papel. Mas aí ficou naquele imbróglio. Não posso ficar com eles. Não posso... Tanto que eles ainda estão nesse imbróglio. Né? Que tinham vocês dois brasileiros, tinha um outro brasileiro lá que não é da mesma empresa, e o colombiano. O colombiano parece que ficou, acho que ele está lá, acho que vai ficar lá. E aí vocês 3 brasileiros vieram embora, vocês 2 que são assessorados pela empresa e o outro que não é pela empresa. Então a gente ainda não sabe meio como é que vai ficar esse imbróglio. Via para o Brasil para treinar por causa também da demanda de frio. Muito frio, não tinha por que estar lá parado sem treinar. O que vocês pensam? É repensar, seguir trabalhando? É um tempo curto, né? Um tempo aí de 2 meses e meio no máximo de trabalho. Então, o que é fazer nessa janela agora? Vou falar primeiro de trabalho, não vamos falar de expectativas futuras. Depois a gente fala sobre expectativa. Então, agora, o que é agora? O que é fazer agora? Agora, eu estou assistindo meus jogos para saber onde que eu pequei, onde que eu errei. E principalmente agora acertar o meu corpo, que eu já estou com uma mente muito mais evoluída, podemos dizer assim, para entender que o corpo é fundamental para um atleta, né? O corpo é o templo, então eu preciso acertar meu corpo, eu preciso ganhar massa. Por eu ser muito alto, meu metabolismo ser muito acelerado, eu posso comer, sei lá, posso comer a parede que eu não vou engordar, entendeu? Então, eu tenho que acertar minha alimentação primeiramente, o meu sono, e vou rever meus erros de técnica, fundamento, e acertar tudo agora para chegar lá melhor do que quando eu fui. Porque, com certeza, a cobrança vai ser maior. Podemos dizer que foi a primeira experiência que eu fiquei muito tempo, fiquei 4 meses, então... já passou o período de experiência, agora eu tenho que botar em prática tudo que eu vivi e aprendi. Então, eu vou ter que acertar meu corpo e trabalhando com o Bial, isso fica muito mais fácil, porque ele tem conhecimento, ele já me conhece há 3, 4 anos, então ele sabe todos os meus defeitos, todos os meus acertos, então é só trabalhar em cima disso e é isso, acertar o corpo e trabalhar, melhorar o que eu já sei e equilibrar o que eu não sei. Acho que é muito o que o Bocão disse mesmo, de trabalhar nesses 2 meses, né? Férias, não. Pra mim, a mentalidade que tem que ter de melhorar, chegar lá melhor do que a gente foi. Se a gente quer algo melhor, como eu disse, tem que focar, tem que trabalhar. Então, tem que buscar ganhar mais massa muscular, que a gente eu sinto que a gente precisou por conta do lá ser muito físico, ser muito contato, os caras ser muito forte. Mesmo sem habilidade, os caras ganham na vontade, entendeu? Então, é algo que a gente tem que trabalhar. Fundamento também, acho que a gente tem que se analisar também, ver o que a gente errou para acertar também, faz parte, a gente não é perfeito, então... Mas eu queria que a gente saber o que a gente tem que fazer certinho, dá bom, pra gente chegar lá com tudo, pra chegar melhor do que a gente foi. Na minha cabeça, ficar lá não era uma opção, até porque lá, como é muito frio, campus fica coberto por neve, então é inviável treinar. Então, na minha cabeça, voltar para cá é fundamental. Estar em casa, relaxar um pouco com a mente e... O que é? Tá voltando. Na minha cabeça é fundamental você treinar, ficar parado não é uma opção. Então, você está aqui, se preparar, rever os seus erros e acertos, se reunir com ele, para ele passar tanta sabedoria dele, para implementar conhecimento na gente. Então, para mim é de suma importância a gente treinar, sempre em movimento, sempre melhorando. Então, para mim, treinar é fundamental e não pode ficar parado em hipótese nenhuma. Então, acho que a ideia é essa mesmo, né? Já tivemos uma experiência, quebramos esse primeiro paradigma do nervosismo ali, tanto para vocês quanto para mim. Vocês falam muito de aprender comigo, mas eu também tenho aprendido bastante com vocês. Até com relação ao mercado internacional, essa última viagem para a Finlândia, ela me ensinou coisas assim que nem eu imaginava direito, que a gente sabe que a gente passou. Caraca, acho que eu nunca tive um grupo tão instável, acho que essa é a palavra, como
como eu trabalhei antes, mas acho que a ideia é sair trabalhar sobre ver o vídeo. Acho legal vocês estarem vendo o vídeo, mas eu quero tirar um dia. Eu tô dando personal para mais 2 atletas também. Eu quero sentar com vocês e com eles para ver todos os vídeos e a gente poder alinhar tudo. Os devs técnico, tático, eu já sei porque eu vi o vídeo dos jogos. São besteiras besteira, tem para acertar. Algumas coisas que a gente tem que se preparar para se acontecer fora da curva, tipo, o Pio ter de jogar de lateral direito. Ele jogou de lateral direito? Não. Ele era o meia, porque o cara fez um sistema defensivo com 3, fazia com que um cara subisse e ele ia para usar justamente essa perna esquerda dele da bola longa. Então, mas são coisas que a gente precisa se adaptar. Eu acho que o que eu tento dar, enquanto vocês estão comigo aqui fazendo o trabalho, é preparar vocês para tudo com relação a campo que possa vir a acontecer. No dia que o Bocão fez os 2 gols lá, que foi eu que fiz, eu entrei na mente dele. Não foi? Eu falei, cara, eu falei 2 mesmo, não foi? Eu falei, cara, tenho certeza que esse jogo tu vai meter 2 gols. Ele meteu 2 gols. Olha como é que o pensamento, ele muda tudo. Cara, eu vou falar um pouco de mim, assim. Eu tô me reinventando, não enquanto treinador, mas enquanto gestor de clube. O clube fez 10 anos agora em agosto, eu tô mudando tudo. Eu hoje até a comissão técnica, em modo geral, eu vou rever. Porque, de repente, ao invés de trabalhar mais com estagiários, eu preciso trazer pessoas um pouco mais formadas, mais qualificadas. Hoje eu não preciso ficar tão preso aqui, não dá para mim estar tão preso. Então, assim, eu também tô aprendendo. Qual é o difícil quando você traz uma pessoa que às vezes já é formada? Que às vezes a pessoa não viveu, e talvez o diferencial hoje do Alba Longa, como você disse em términos, né, de Alba Longa, na verdade eu não podia nem estar falando direito Alba Longa, porque a questão contratual acabou ontem, é que as pessoas não entendem que a metodologia não é do cara que saiu da faculdade. Porque se aqui fosse a metodologia do cara que saiu da faculdade, nada contra quem estuda, eu acho que tem que estudar, mas que não viveu futebol, que não viveu futebol profissional, a gente não teria hoje uma margem tão grande de sucesso, porque eu não acho que a gente tem uma margem pouca de sucesso. E a gente teve um scout baixo na Finlândia, mas a gente sabe também que muitos não foram ali propostos a estar ali. Que tomaram o choque da realidade quando falaram assim, caramba, realmente volto. Realmente eu volto. Aquilo que o Bial falou, a única certeza que a gente tem é a passagem de volta, muitos só se deram conta quando pegaram o avião para voltar. Você sabe que eu não estou mentindo com relação a isso. Mas mesmo assim, eu fui lá, briguei por todo mundo e consegui uma segunda chance para todo mundo. Só ele foi. Então ninguém tem o que reclamar. Essa semana agora treinou aqui comigo um jogador meu nascido em 99, que fez vídeo, que fez tudo para ir para a Europa, treinou a semana toda. Quem avaliou ele foi o Pio. Tô mentindo? Falei, o que você achou? O Pio falou, pô, acho que ele dá. Mas ele precisa melhorar. Parte física, parte técnica, ganhar mais massa. Foi assim que ele falou. E foi o que eu falei para ele. Você não vai ficar quadrilionário. Mas você pode chegar lá, você já não trabalha aqui? Você vai arrumar um emprego e você vai jogar bola e você vai ganhar o seu dinheiro. Não estou falando que você vai jogar na primeira divisão da Eslováquia. Não vai. Jogar a divisão na primeira da Eslováquia é vocês. Aconteceu ali até 21, no mais tardar 22, aconteceu. Não aconteceu? Vamos sentar, vamos respirar fundo e vamos recalcular o que tem que ser feito. Dá para ganhar dinheiro jogando bola? Vocês viram que dá. E o pouco na Europa é muito aqui. Então, tirando a qualidade de vida. Pô, a segurança, você poder andar na rua. Tirando a qualidade de vida. Tirando... Cara, você mesmo falou uma parada aqui agora. Você fala hoje o português, é a nossa língua mãe. Você falou que aprendeu o eslovaco e tá com o inglês fluente. Deu ruim? Tu acha que não tem emprego? Vai ganhar mais do que muita gente que tá fazendo na faculdade. Sou a favor de fazer faculdade também.
Se der para fazer online, vai lá, faz online. Ó, minha prova tem que ser online. Eu moro na Eslováquia, mas estou fazendo. Eu acho que é isso, sabe? Planejar. Quando eu falo para vocês que eu estou mudando tudo aqui, é porque eu planejei. Eu passei esse ano planejando essas mudanças a partir de janeiro. Talvez eu não me preparei tanto financeiramente. Mas vamos embora. E aí, a gente falou sobre o treino. Minha pergunta é: daqui para frente, o retorno. Qual é o planejamento? O que se planeja para esse 10 meses de Europa jogando? Por quê? A gente vai para um ano atípico. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. É um ano de Copa do Mundo. A informação que se tem de imediata é que a divisão de vocês não para. Mas eu acho muito difícil se jogar campeonato de alto rendimento nesses 45 dias de Copa do Mundo. Mas geralmente as férias do meio do ano lá são 40 dias. Então eu acredito que vão ficar treinando, dá para fazer teste em outro time. Eu acho que vai ser uma janela nos bastidores bem movimentada. Pelo menos eu estou buscando isso. Eu devo até ir, para depender do contingente, né? Porque a minha ideia era levar um time, mas eu vou esperar toda essa mudança de marca, não sei o quê. Mas eu tenho os meninos para ir e também quero saber como é que vocês estão. Qual é a perspectiva? Vocês já falaram tudo que vocês iam plantar agora nas férias para poder colher. Quais são as perspectivas para assim chegar de planejamento para esses 10 meses de competição? Acho que, como ele falou, eu e o Maia tem 18 anos ainda. Então a gente é novo ainda também, chegou lá agora. Mas eu creio que foi esse 5, 6 meses foi pra gente ganhar experiência, saber como que funciona lá, o que a gente tem que fazer, o que eles gostam também. Então, acho que agora a gente chegar, independente do time que a gente for agora, já tentar buscar, ainda ser mais ainda, como posso dizer assim, ser mais protagonista, entre aspas, assim, buscar mais resultado, tentar buscar mais. Como ele falou, a gente ainda tem 18 anos, consegue jogar um sub-19, jogar num sub-19 de um time... Jogar no sub-19 de um time, pô, de segunda divisão, por exemplo. Caraca, é uma porta que a gente já pode abrir. Tipo assim, a gente é novo, o sub-19, dá com todo respeito, não é ruim. De verdade, não tem como falar que não, mas tipo assim, se a gente conseguir um time assim, pra gente se mostrar, pra chegar no profissional é muito mais fácil. Então, é oportunidade também, a gente tem que agarrar da melhor forma quando aparecer. Então, acho que é isso. Também tem você falou da Copa do Mundo, é uma janela assim que dá para buscar coisa boa também. Conta do tempo, assim, a gente vai estar lá também. Então, é isso, é ver a oportunidade e agarrar ela. A gente se preparar também, tá à disposição para poder fazer acontecer. Foi como o Pio falou, nosso período de experiência já passou, então todo baque, todo susto, toda a primeira impressão já foi, então agora a gente tem que cair na realidade o mais rápido possível e buscar o nosso melhor, a nossa melhor temporada, a nossa melhor janela, buscar o nosso melhor em tudo, seja dentro de campo, seja fora de campo, seja na academia. Então essa vai ser a temporada das nossas vidas. Sempre a temporada das nossas vidas, o jogo da nossa vida, sempre vai ser o próximo. Então, a próxima temporada agora que a gente vai chegar lá, vai ser a temporada da nossa vida, vai ser onde que a gente vai ter que dar sangue mesmo, jogar pela camisa para tentar ser protagonista, igual o Pio falou, porque por a gente já ser brasileiro, ele já tem uma expectativa muito alta da gente pelo retrospecto dos brasileiros, né? Tanto como Neymar, Ronaldo Fenômeno, Romário, Pelé. Então, a gente chega lá, a gente faz embaixadinha, que por mais que seja a coisa mais simples, eles ficam olhando, nossa, ele sabe fazer embaixadinha. Tipo, a gente faz qualquer graça, domina de letra, pum, acabou, entendeu? Dá uma caneta, então é uma expectativa muito alta jogada sobre nós, e a gente, querendo ou não, tem que aguentar essa pressão. Então, se preparar psicologicamente para aguentar isso e fisicamente para conseguir responder em campo. Então, o que eu planejo, o que a gente tem planejado
claro, é ir para um time melhor do que a gente já estava. A gente está trabalhando para isso. Eu busco um sub-19, como o Pio falou também, para o Bial citou ganhar números, mais experiências. Claro, já passou o nosso período de experiência, como o Bocão falou, mas a gente, por ser novo, eu e Pio temos 18 anos, mas o tempo passa e a idade também. Então, daqui a pouco, a nossa responsabilidade vai aumentar mais e mais. E por a gente ser brasileiro também, a gente já tem uma responsabilidade, igual o Bocão citou. A gente chega lá, eles já comparam a gente com o Neymar. A gente não precisa nem fazer nada. Os caras já comparam a gente com o Neymar. Então, a gente tem a responsabilidade e a gente também tem a vontade de puxar o protagonismo. Então, essa vontade eu digo que é boa. Você querer ser o protagonista, você querer chamar a responsabilidade do jogo, por mais que a gente seja novo. A gente precisa disso, se a gente quer chegar num grande lugar, a gente tem que botar a cara mesmo no jogo, chamar a responsabilidade, chamar o jogo pra você. Então, você ter essa personalidade e essa vontade já te torna uma pessoa totalmente diferente e que façam com que eles te admiram. Então, o que eu almejo para a próxima temporada é que eu consiga um time melhor, que eu consiga me destacar, melhorar ainda mais meus números, conseguir ter uma rodagem no Sub-19, que eu sinto que é importante pra gente saber. E a gente viveu lá e a gente sabe como é que é. A gente já chegou a ver um jogo da segunda divisão do Sub-19. A gente sabe que dá pra gente jogar lá. Então, se você botar um pé num time da segunda divisão, que seja no Sub-19, você tá ainda mais perto de subir pro profissional do time da segunda divisão. Então, eu acho que não é certo você fechar essa porta, eu não quero jogar Sub-19. Pra mim é importante você jogar no Sub-19 para poder alavancar ainda mais a sua carreira. Porque você jogar no Sub-19 é muito mais fácil do que você jogar num profissional de segunda divisão. Então, se você tá lá dentro, é só trabalhar que você consegue subir. Então, na minha visão, conseguir um time de boa estrutura e fazer a melhor temporada das nossas vidas, porque cada jogo é uma final e a gente tem que levar isso pra vida. A minha ideia inicial era que vocês dois estivessem indo pro Sub-19, mas a gente sabe o que aconteceu e não foi culpa de vocês. Na verdade, a gente acabou pagando por uma culpa que acontece, falta de experiência das pessoas. Isso afetou muita gente, afetou até os próprios 2008, que eu já tinha feito um planejamento, né? Eu já tô lá no 2009. Tem 2009 que acha assim, o Biel deve se sentar comigo, o pai e a mãe, e saber o que eu vou fazer da vida deles. A gente usou muito, a gente tá aqui falando alguns minutos, já quase uma hora, sobre perrengue. Aí talvez como esse vídeo vai ficar, as pessoas devem estar perguntando, por perrengue. E aí eu queria explicar o que é perrengue. Para mim, o primeiro perrengue que a gente passa, e eu vou dizer por mim, quando fui jogar lá em 2006, na Áustria, que não tinha essa dinâmica toda de internet, cozinhar, lavar, aí a gente é homem, não vai passar, vai sair amarrotado. Sim. Sim. Ter uma certa organização, porque a gente, enquanto é novo, eu fui com 21 anos, tava tudo ali. Né? Tá tudo ali, vou usar minha roupa, tá ali. Tem horário para sair, tá ali. Eu não enfrentei esse problema diretamente que alguns enfrentaram, que hoje a comunicação é mais dinâmica, né? Mas eu não tinha como ficar toda hora, pô mãe, eu tinha um brasileiro que me levou para lá, mas depois eu descobri que o cara morava na casa que era minha, usava a carta do ano que era meu, ficava com uma parte do meu salário, quê? Coloca na boca, assim. Eu acho que tudo que eu passei, todo esse roteiro que eu já passei, é justamente para eu continuar blindando vocês. Mas para blindar vocês, eu preciso que a coisa chegue em mim a tempo de blindar. E aí eu sei que vocês dois tiveram problema com comida, e é bom deixar isso muito claro. Eu não gosto de esconder nada de ninguém. Eu posso morrer pobre, mas eu vou morrer transparente. Mas também não chegou a mim a tempo hábil de ser resolvido.
Você falou uma palavra muito interessante que é se impor. O clube não arcou com compromisso. Vamos se impor. Ó, não vou jogar hoje não. Vim aqui só assistir o treino. Por quê? Pô, cara, tô com fome. Não entregou minha comida a tempo. Isso é sério. A gente passando na rua, vê um monte de gente passando fome. Vocês saíram do lar da casa de vocês, onde vocês têm tudo, com toda dificuldade, nós temos tudo hoje. Nós temos nossas 4 refeições do dia. Nós temos uma puta cama para dormir. Nós temos hoje um ar-condicionado. Nós temos uma condição. Então, o mínimo que o clube que está levando a gente é dar uma condição igual, melhor do que aonde a gente mora. E é isso que eu brigo. Só que eu só vou conseguir brigar por isso sabendo o tempo hábil. Quando a gente está em clube, e aí eu tenho justamente mais experiência, mais expertise que vocês em clube em viver coletivamente, eu tenho que saber que se esse copo tá aqui, ele tem que ficar aqui. Botei o copo pra cá. Ô fulano, eu botei teu copo pra esquerda, mas se te incomodar, eu volto ele pra direita. Porque a gente está vivendo coletivamente. É importante essa harmonia. E aí entra um pouco do que te aconteceu com relação à questão da sala. E aí a gente conversou sobre isso, mas é uma coisa que, na minha visão, é um erro. Hora de dormir, hora de dormir. Hora de acordar, hora de acordar. Hora de malhar, hora de malhar. Hora de trabalhar, hora de trabalhar. Falta essa mudança de postura, de trabalho. Quer ver uma coisa que eu vou particularizar para vocês no vídeo? E eu quero que poste isso, tá? Por favor, Rafael. Na Finlândia me roubaram uma camisa. Como é que você sabe, Bial? Porque depois eu vi a pessoa usando minha camisa na rua. Eu não fiquei chateado por ter roubado a camisa. Eles tinham os uniformes deles. Não tinha? Eu fiquei chateado porque era muito mais fácil me pedir. Você tá entendendo? Era muito mais fácil ter me respeitado enquanto líder. Porque eu sempre respeitei eles enquanto atleta. Eu nunca me coloquei acima, eu nunca me coloquei abaixo, eu sempre me coloquei igual a eles. A gente foi sair pra balada, como todo mundo junto. A única coisa que eu falei, não quero que ninguém beba. Ninguém vai beber. A comida era 2 euros para cada um, eu pagava 2 euros igual todo mundo. Pô, hoje é meu dia de cozinhar, eu lá cozinhava. Hoje é meu grupo que vai lavar a louça, eu lavava a louça. Eu tô mentindo? É isso, eu não sou melhor do que ninguém. Tô buscando meu lugar ao sol também. Não sei ainda se eu vou realmente chegar a ser um treinador de ponta, quando eu tenho idade para isso, tenho 41 anos só. Ou se eu vou ser um manager. Ou se eu vou ser um gestor de carreira. Ou se eu vou virar um empresário. Mas sempre respeitando, para ser respeitado. Isso faz parte. Quando o cara lá deixa de levar comida para vocês, ele está desrespeitando vocês, está desrespeitando a mim. Ah, eu esqueci. Não, você não pode esquecer. Você não tem o direito de esquecer. E eu falo isso para as reuniões, você não tem de esquecer. Ah, eu estou viajando a trabalho e não consigo pagar os meninos. Não, dá o teu jeito. Deposita na conta de alguém para ir lá levar. Eles não estão pedindo, é um direito. Então, o que eu quero é que vocês comecem a fazer valor o direito de vocês. Porque na hora que dá a besteira lá, na hora que não está jogando nada, vocês são primeiros a ser cobrados. Então, quando você estiver jogando, vamos cobrar também. Vamos se impor também. Vocês têm que treinar aqui a partir de amanhã, não sei quem já vai treinar amanhã, e se impor. Falar, meu irmão, você não pode entrar em mim assim não. Porque daqui a 1 mês e meio eu tô viajando pela Europa e tô te representando. Segura a onda, segura teu pé. Tô aqui treinando por mim e por você. Vocês têm que se impor perante eles sim. Vocês hoje estão muito à frente que eles. Vocês são jogadores profissionais e eles ainda estão buscando lugar ao sol. Vocês têm que chegar de mim e falar, não, Biel, você não vai tirar o treino de Sampaio, não. Eu preciso do treino de Sampaio para eu chegar lá melhor do que eu vim. Pô, Biel, meu treino da minha academia. Isso faz parte. Faz parte. Isso é planejamento, isso é foco, isso é determinação, isso é se impor. Precisa se impor. Vocês precisam se impor mais. Mantendo sempre transparente,
transparência, dignidade, cabeça erguida, focado. Tem alguma coisa disso que eu falei sobre perrengue que vocês queiram pontuar para deixar gravado? Ou acho que eu pontuei tudo que tinha que pontuar sobre isso? É porque esse é um assunto muito delicado. Não, eu queria falar sobre responsabilidade. Você tocou no assunto que para mim é importante. Quando você sai de casa cedo, eu completei 18 anos e saí de casa, fui morar fora. Você acaba se tornando um homem muito mais cedo, você tem que amadurecer mais cedo. Você acaba acelerando o seu amadurecimento. Então, quando você eu saí da minha casa com meu pai, com minha mãe, com meu irmão e fui morar com mais 3 homens da minha idade ou mais velho. Então, você tem que mudar totalmente a sua vivência, a sua responsabilidade aumenta. Você, querendo ou não, sai dos braços dos seus pais. Então você vai acordar ali, se tu não limpou esse copo, ele vai continuar sujo até tu limpar. Então você tem que mudar a tua mentalidade totalmente. E com essa responsabilidade que você vem adquirindo, você acaba aprendendo a se impor. Então quando você chega e fala que a gente tem que se impor, a gente vai saber muito mais se impor depois do que a gente viveu. Então, para mim, essa experiência, esse amadurecimento que acaba sendo acelerado, para mim é extremamente importante, tanto para a gente como jogador, quanto homem fora de campo. Então, você conseguir se virar do jeito que tu precisar, a gente saiu daqui sem conhecer nada lá fora. Então, a gente chegava lá, tinha que pesquisar qual ônibus pegava, como é que ia falar com o atendente do ônibus e se virar nos 30 para conseguir fazer acontecer. Então, esse amadurecimento acaba te tornando uma pessoa muito melhor e te agrega muito valor, tanto dentro quanto fora de campo. Então, para mim, essa responsabilidade que a gente acaba tendo cedo é de extrema importância. Para mim, é muito maneiro ter isso. Bem falado pra caramba. Até porque eu costumo falar muito pra vocês e tento falar isso em toda reunião. O jogador de futebol, ele tem que ter um amadurecimento precoce. Não tem como fugir disso. Você entrou no avião quando você atingiu a maioridade, você poderia ter feito um monte de besteira, você poderia ter buscado outros rumos, você não tinha mais teu pai, não tinha tua mãe, você tinha teu dinheiro, você hoje tem teu trabalho, tem seu sustento, graças a seu pai e sua mãe, sim. Eu até falo isso muito para vocês antes de viajar. A primeira oportunidade que vocês tiverem, devolve o dinheiro para os pais de vocês. Eu falo isso justamente para vocês poderem, daqui para frente eu vou fazer o que eu quero. Mas legal. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Eu queria agradecer assim, aos pais de vocês pela confiança, porque nada disso seria possível se não fosse os pais de vocês, né? Bocão por 2 vezes, cara. Teu pai, caraca, velho, fenômeno, porque assim... Sabe o que eu achei legal do teu pai na reunião até aqui, que a gente fez até um desabafo? Ele não te cobrou. Né? Ele só falou, não, ele quer tentar pela segunda vez, ele vai tentar pela segunda vez. E eu vou queimar mais esse cartucho. A única coisa que ele me perguntou foi que ele botou na parede você acha que dá certo? E aí, essa palavra me perguntou muito. Cara, se não achasse que der certo, eu não tava aqui. Eu jogo limpo pra todo mundo, eu não faria entrar no avião. E o dar certo não é só você transformar o cara em um jogador profissional. Para mim, o dar certo hoje, enquanto um formador de pessoas, antes de ser formador de jogador de futebol, foram pessoas, né? Foi um caráter. Eu tive um jogador que saiu daqui com uma mentalidade totalmente errada, viajou contigo, que ele queria ir para lá e queria levar a mulher e o filho, filha, não sei qual o sexo, filho, se for filha, desculpa, para poder ir para lá. E eu falei, cara, mas com o que você vai ganhar, não dá para fazer isso. E aí o cara não conseguia jogar. Ele falou, pô, fundiu humildemente lá na minha cama e falou, vou voltar pro Brasil. Não tô conseguindo jogar, tô mal, tô rendendo nada. Eu falei, qual foi teu planejamento? Aí me falou desse planejamento de levar a mulher. E eu me orgulho muito disso, tá? Eu falei, não, cara, tu quer ficar na Europa? Se eu te arrumar um emprego. Eu fui conseguir um emprego pro cara na Hungria. E aí o cara, com menos de 6 meses, levou a mulher, levou lá a criança. E até onde eu sei, tá tocando a vida lá fora. Não sei de mais nada, porque não
não me segue de internet. Agora, né? Não vou, se a gente der muita direção quem é, acaba gerando muita fofoca. Eu não quero fofoca. Eu quero meu coração tranquilo como é. Você chegar pra mim e falar, pô, Bial, valeu a pena? Valeu, porque eu tirei o cara de 3 viagens porque eu achava que ele não estava preparado. Mas depois, quando eu levei ele pra viagem, a psicóloga liberou e eu vi que ele estava preparado. Não para ser um jogador, talvez. Porque vocês sabem que para ser um jogador a coisa se define muito quando você chega lá. Eu costumo dizer que quando você entra ali, aeroporto internacional, parece que alguém vai te depositando uma fichinha. E aí o Bocão citou a primeira taca, né? A gente chama taca que é gíria de jogador, não só um boleiro. A primeira taca ela pode te desestruturar ou ela pode te dar mais ânimo. O Bocão ele veio de um reflexo de muita taca. Foram quase 7 jogos. 3, 4 jogos na Finlândia e umas 3, 4 avaliações. E aí o primeiro ter dado bom foi ótimo. E a gente fez para que eu e o Matrone fizemos para que desse certo mesmo. Assim. De primeira, justamente para não te desestabilizar mentalmente, porque a gente tinha esse medo. A gente sabe que você, onde oscila mentalmente, precisa mesmo desse cuidado mental. Eu fico feliz que deu certo. Fico feliz de ver também que outros tomaram outros rumos e estão vivendo digamente, estão trabalhando. Alguns acho que eu gerei mais expectativa do que eles mesmos. Mas eu tenho isso, cara. Eu me vejo em cada um de vocês ali. Eu vejo o vídeo de vocês, recebo o link, eu vou ver o jogo, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ligar lá, sou chato pra caramba, ligo o tempo inteiro, quando fica muito tempo sem falar, eu já vou cheio de palavrão. Como é que é? Não sei o que. Eu sou assim, eu quero saber o que aconteceu. Eu acho que é o meu dever, não só de gestor, mas o meu dever de amigo. E eu acho que quando vocês estão lá, é uma responsabilidade minha, sim. Sobre responsabilidade, para a gente começar a dar um desfecho. Até aqui, valeu tudo a pena? Pô, valeu demais e até mais do que eu esperava. Para mim, a palavra valer a pena tem um significado muito grande por tudo que a gente já viveu aqui dentro desse campo, dessas 4 linhas aqui, vivemos lá fora. Então, para mim, valeu super a pena, faria de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes for preciso, eu farei de novo. E é isso, para mim, valeu super a pena. Agradeço de coração. Essa gratidão vem tanto de mim quanto do meu pai por confiar e acreditar. E para mim, nada mais gratificante do que valer a pena. Então, para mim, surreal, valeu muito. A gente já vai pro desfecho, depois agradece. Pra mim também valeu a pena pra caramba. Eu falei, primeiro treinador de campo. Tipo assim, fui em alguns clubes, rodei sim, mas tudo de cá eu quero voltar pra cá. Eu já sabia também. Então, valeu a pena pra caramba passar por essa experiência. Se não valesse também, a gente tava querendo ficar aqui, não tava querendo voltar. Então, tipo assim, aqui e lá foi algo muito bom, muito bom. Aqui no clube e lá fora também foi algo extraordinário, assim, que eu gostei, eu gosto disso. Então, creio que agora é foguete, vai pra frente agora. O Pio falou que o Bial foi o primeiro treinador de campo dele, mas também foi o meu primeiro treinador de campo. Eu só tinha jogado. O do Maia também, porque eu e o Maia viemos do mesmo lugar, do mesmo projeto da nossa rua, e a gente só jogava fut-7, campeonato fut-7 e tal, então a gente nunca tinha jogado campo. O Maia chegou a jogar futsal, né, Maia? Pelo Bangu, e eu nunca joguei futsal, foi do fut-7 pro campo de 11. Então, é muito gratificante ver a pessoa que eu me tornei, tanto de amadurecimento como de responsabilidade. Eu tô conseguindo muito mais me colocar no lugar da pessoa, quando sempre eu vou me tratar de algo, e eu aprendi muito isso lá fora, porque tinha coisas que eu não concordava. Então, sempre antes de eu tomar uma atitude em relação a algo ou a alguém, eu me colocava no lugar da pessoa para ver se aquela atitude era coerente. Então, eu aprendi muito a me colocar no lugar da pessoa. Porque lá você está convivendo com pessoa que não tem a mesma cultura, mesmo idioma. Eu dei a sorte de cair numa casa com 3 brasileiros, onde 2 eu já conhecia, que eu já tinha jogado. Então, a minha experiência foi
relativamente fácil. Os dois já entendiam a língua, o eslovaco, os dois falavam inglês, como eu falei, então eles me ajudaram muito. Mas a experiência, a pessoa que eu me tornei, eu estou muito feliz e o Bial chegou a falar isso comigo, do amadurecimento que eu tive, tanto da Finlândia, em ter, mesmo de ter voltado para o Brasil, ter forças para voltar de novo. Porque quando eu tava lá indo embora, eu peguei um ônibus de 32 horas da Eslováquia pra Finlândia. Eu tava, pô, não vou voltar mais, futebol não é pra mim, chega e tal. Mas quando eu cheguei aqui, tanto o Bial, como meu pai, como minha mãe conversaram comigo, falaram, cara, não tem problema. Se você tiver que ser jogador, você vai ser, e nada vai te impedir disso. Você quer tentar outra vez? Eu falei, pô, pai, mas pô, tem todo um custo pra tentar de novo, né? Tem todo um custo, é passagem, essas coisas. Ele falou, não tem problema. O dinheiro que eu tô gastando com você é um investimento e você não precisa nem me pagar. Você só tem que ajudar sua mãe. Eu falei, então beleza, se o senhor está disposto a arcar com essa dívida e não tem problema, eu vou. Porque eu queria mesmo ir. E eu conversei com o Bial, ele falou, cara, você tem condições de ir, mas você tem que mudar certas coisas. E foi aí que eu melhorei, comecei a ser mais centrado, foi aí que eu foquei na academia, que eu odeio academia, mas eu tive que malhar com o Bial para ir para academia, para vocês terem noção. Eu moro em Bangu junto com o Maia, então eu tinha que malhar aqui na Tijuca e lá também. Então, terça, quarta e quinta eu vinha com o Bial para academia, para malhar com ele, segunda, sexta e sábado eu malhava lá em Bangu. Então, eu me tornei uma pessoa muito melhor e é a gratidão imensa e ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui sentado na mesma mesa falando o quão grato eu continuo sendo, o quão uma pessoa melhor me tornei desse ano para o outro e assim por diante. Então, eu que, na verdade, sobre os agradecimentos, eu quero ser o primeiro a fazer o agradecimento, porque, assim, são muitos jogadores que eu já coloquei lá fora, né? E a gente teve alguns jogadores que se proporam a fazer vídeos pra gente, porque isso aqui não é a história do Bial. É a história de onde vocês começaram, o que vocês estão caminhando para chegar lá na frente e ter o sucesso. E, infelizmente, as pessoas, na hora de fazer, não fizeram. E, assim, o meu trabalho é muito ruim, né? Porque eu penso em um dia, eu estou transformando definitivamente num clube vinculado aí à federação. A gente vai conversar isso depois em off. E eu preciso ter esse tipo de registro para as pessoas verem o que acontece, ou até pedir ajuda das pessoas em volta. Tudo bem, você e Maia são de Bangu, Bocão e Maia são de Bangu. Pio é daqui da área, a avó dele mora aqui na Ferreira Ponte, que é Andaraí. A gente abordou garotos de comunidade também, então o que eu quero é poder trazer recursos de pessoas que ajudem a botar isso. Então, queria agradecer a vocês a confiança. Primeiro por estar gravando aqui o vídeo comigo, né? Não preparei nada, eu trouxe um copo e eu queria que fosse muito orgânico mesmo, sabe? Eu quero que isso aqui, não quero que isso aqui vire um podcast. Quero que isso aqui seja uma coisa que fique legado pra gente plantar para quem vem depois. Entender, funciona. Eu vejo muita gente aí falando, eu melhor do não sei aonde, formador de não sei o quê. Mas que nunca formou ninguém para nada. E aí, eu aqui, trabalhando aqui no meu cantinho aqui em cima, eu guardo aqui de cima, já podia ter saído. A gente está conseguindo, né? A gente tem pessoas que procuram a gente, empresas que procuram a gente para fazer o mesmo trabalho que fiz para vocês. E quando vocês entram aqui, que assinam uma ficha, eu já olho esse tipo de trabalho. Então, eu queria agradecer a vocês a confiança, tá? De estar aqui gravando, a confiança desses anos todos de percurso. Externo esse meu agradecimento aos pais de vocês, porque sem eles nada seria possível. Que eles são os maiores investidores de vocês e que, na verdade, são as pessoas que compram o barulho de vocês. Não é o Bial. Não, o Bial é uma ponte. Né? Queria agradecer ao Rafael Matheus por isso, sempre compra minhas brigas, né? Quando eu falo, vamos, ele tá, já tô fazendo, qual é a ideia? E ele tá lá fazendo as coisas. Ele edita com um carinho absurdo e grava os jogos que estão acontecendo aqui agora também. Então, assim, Rafael é hoje talvez uma das pessoas mais importantes hoje que a gente tem aqui dentro do clube, né? Eu espero que seja o cara que cuide mesmo dessa parte de
filmagem, continue cuidando do marketing geral do clube mesmo, nesse formato clube que a gente vai começar a dar a partir de 2026. A gente tem muita coisa para caminhar junto, mas eu me sinto muito de mão dada com vocês, e o Nicolas não pôde estar aqui, está enfermo, né? Espero que ele tenha uma melhora aí, de repente eu vou fazer uma só com ele aqui, pegar alguns itens dele, mas agradecer por me sentir definitivamente não só abraçado, mas de mão dada, para a gente caminhar porque o Papai do Céu reservou pra gente, porque a gente sabe que agora não depende de mim, depende mais de vocês, dessa entrega, dessa mudança, desse querer de vocês, que o resto a gente está trabalhando. E aí, quando eu falo a gente, eu agradeço muito também o grupo do Matrone, que são os caras que estão lá fora respondendo pela gente, dinâmico. Então, deixar aqui meu abraço ao Matrone. Eu sei que o Matrone é um cara difícil, mas é um cara que tem um coração enorme. Cara, só eu sei quantas vezes ele me liga falando, vibrando, o dia que tu meteu os 2 gols, cara. Parecia que tinha sido ele que tinha feito os 2 gols. Ele me ligou, eu não sei como é que ele consegue ver o jogo quase que dinâmico, não sei como. Não sei se tem alguém no jogo dando informação pra ele. Eu já sabia que tu tinha feito os 2 gols antes de tu me falar. Ele me ligou, cara, eu preciso falar contigo, eu preciso falar contigo. Eu falei, cara, o Bocão, não é Bocão, é Marcão. Pô, meteu 2 gols lá, cara, pô, vai dar bom, pô, viu, valeu a pena peitar o moleque lá. Então, assim, pô, Matrone, obrigado aí por, mesmo dessa tua maneira, burucutu, entendeu? Então, burucutu, cuidar dos meninos e tá de mão dada com a gente aqui. Ele fala uma coisa pra mim que deixa meu ego lá em cima. Ele fala, não, prefiro pegar jogador contigo. Você faz o trabalho certo, você só me entrega jogador bom pra caramba, não me entrega jogador ruim. Tem hora que eu dou vídeo, ele nem vê vídeo, ele já pega, já leva e já... Porque eu sei que é teu, então obrigado, tá? De coração, Rafael, tá? Beijão. E aí vamos os agradecimentos finais aí de vocês. Abrir, né, a sessão de agradecimento com um cara que eu sou muito grato, tanto ele, tanto com o clube, né, Alba Longa, que tá indo dormir. Queria agradecer também meus pais, né, que confiaram em mim, junto com o Bial. Desde o momento que eu cheguei aqui, no primeiro dia que eu tive a conversa com o Bial, meu pai acreditou, eu também, e o Bial desde sempre confiou. Tive altos e baixos aqui, igual todo mundo tem, em qualquer fase da vida, seja profissional fora do futebol ou dentro do futebol. Mas ele nunca ter desistido me deixa grato e feliz demais. Não tenho palavras para descrever o quão sou grato e sempre vou ser. Então, só pedir obrigado e continuaremos firmes e juntos para, quem sabe, um dia chegar lá no topo e ver tudo que a gente passou, né? Olhar para trás e falar, pô, valeu a pena de verdade. Então, é só agradecimento. Esse dia chegue logo, talvez fevereiro do ano que vem. Agradecer nesse cara aqui que tá comigo um maior tempão já, desde menor. Passamos muita coisa, como o Maia falou também, todo mundo tem seus altos e baixos, mas tipo assim, esse cara tava comigo independente do momento, então sou grato a ele pra caramba. Sou grato também à minha família, que também acreditou em mim, que fez esse investimento, que é um investimento, mas algo bom, então tem que ver lá na frente, sabe? Se tu, exemplo, os pais estão vendo, tipo assim, vê que o seu filho tem potencial, vê se ele tá dedicado a isso, pô, não pense 2 vezes. Se ele quer isso pra vida dele, tenta fazer um investimento, nem que ele o que você falou, pague depois, dá um jeito, mas tipo assim, não abdica isso do sonho dele, não deixa o sonho dele morrer por conta disso. Às vezes também, tipo assim, a família tem medo de deixar o menino longe. Isso acontece também, né? Ninguém roubou órgão de ninguém. Não rouba órgão de ninguém, tipo assim, mas... vai sem medo, não tem medo do que vai acontecer, bota Deus na frente que vai dar tudo certo. Isso aí. Agradecer primeiramente ao Bial, né? Porque eu sou uma pessoa que oscila muito, tanto dentro de campo quanto fora. Às vezes a cabeça pira e ele sempre esteve ali para me acalmar, me orientar, me indicou psicóloga. Quando eu não estava querendo malhar, ele me chamou para malhar com ele.
Então, foi uma pessoa muito importante na minha vida que eu quero levar para sempre. Agradecer meu pai e minha mãe. Meu pai, eu falo que ele é como se fosse a parte bruta, financeira da minha vida, que qualquer coisa que eu falo com ele, ele já fala, vamos, bora. E minha mãe já é a parte mais emocional. Se acontece alguma coisa comigo, a primeira pessoa que eu vou ligar sem pensar duas vezes é para minha mãe, para minha mulher, falar, pô, tá acontecendo tal coisa. Aí ela vai me acalmar e tal. Então, eu falo que meu pai é a parte mais bruta e minha mãe... Meu pai é o mental e minha mãe o coração, o emocional. Agradecer a minha família, aqueles que não são de sangue, mas sabem quem é, porque quando eu mais precisei, foram a família que não é de sangue que me ajudou e a família que é de sangue nem me procurou, entendeu? Então, a família que não é de sangue sabe quem é. E é isso, agradecer aos moleques que a gente estava junto lá. A gente estava numa cidade a 40 minutos de distância um do outro, mas todo mês que dava, pô, vamos se juntar, vamos fazer compra, nem que a gente vai comprar só uma camisa, nem que a gente vá no McDonald's comer um hambúrguer, só para a gente se encontrar, porque a gente precisa disso, né? Estar com os amigos, ainda mais que a gente está longe de todo mundo. Os pais, como o Pio falou, os pais, vocês precisam deixar o filho de vocês voar. Se vocês ficar prendendo ele, deixar ele debaixo das suas asas, ele pode se acomodar, ele pode se revoltar. Então, eu sei que é difícil, imaginar seu filho indo para outro lado do mundo, jogar bola, mas como não tinha na época do Bial, hoje tem celular, então fica tudo mais fácil. Qualquer problema que acontecer, ele vai te contar, qualquer perrengue, coisas boas ele vai te contar também. Então, esse investimento foi, acho que, uma das melhores coisas que aconteceu para mim e vai melhorar ainda mais se Deus quiser. E é isso. Então, eu espero em breve estar aqui de novo com outro bate-papo, assim, não com vocês, né, porque vocês possam viajar e vir final do ano, aí a gente faz aí bota um churrasqueiro ali, que deve ficar mais light, mas, assim, eu tô querendo trazer o Kerlon aqui agora, que acho que é uma outra visão. E é isso, como eu falei, não quero que isso aqui vire um podcast, isso aqui é um material que eu quero salvar, para mostrar para as pessoas assim, que dão certas. Muita gente levantando bandeira que dá certo, que nunca acertou, né? E a gente, através de vocês, tem sido bastante assertivo. Então, obrigado mais uma vez. Não posso dizer ainda o nome do clube, mas a gente vai postar aí no YouTube e o Rafael acho que vai postar alguns teasers aí no Instagram. Confia primeiro no filho de vocês. Acho que primeiro você foi muito perfeito, Pio, quando falou. Se é o que quer, vale a pena o investimento. Paga o preço. Traz para um profissional de qualidade. Não estou dizendo que sou eu. Existem outras pessoas com boa índole, com bom trabalho. Traz pro Bial. Com boa índole, que realmente faça. Procura saber o histórico da pessoa. Para saber se realmente a pessoa sabe o que está fazendo. Para poder conduzir o seu filho aí ao melhor. O melhor não é só ser o jogador da seleção brasileira. O melhor é ser um homem melhor. E ali conquistar o sonho dele, ter o dinheiro dele, casar e construir uma família legal. Ser um Cristiano Ronaldo, um Neymar, um Casimiro. Eu falo porque quase ninguém fala do Casimiro, um Marquinho. É uma consequência do trabalho. Então até breve, espero em breve voltar. Tá? Obrigado a vocês. Vambora. Beijo. Fui!